Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A Argentina, país do tango, país de Maradona, país do assado, país das carnes maravilhosas, país do matambre à la pizza, com o queijo ali a derreter, que até me faz, literalmente, crescer água na boca. Mas também um país de tragédia económica e social. Um país onde a hiperinflação fazia com que o preço dos produtos essenciais mudasse várias vezes ao dia. O país que sofria de uma dívida pública absolutamente esmagadora e tinha, o triste prémio de ter provavelmente os políticos mais corruptos à face da Terra. E se você não acredita, Cristina Kirchner está-se a preparar para ser presa, condenada por corrupção. E eis que finalmente aparece uma figura diferente. Javier Milei, escolhido pelos argentinos, o economista da motosserra, que prometeu pegar nessa mesma motosserra e cortar o Estado a direito, cortando inclusive alguns ministérios. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E porquê é que falamos da Argentina? É porque, na realidade, assim que Javier Milei começou a implementar as suas políticas, que começaram também a nascer da boca dos mesmos, aqueles que são os adjetivos para Milei. Era chamado El Loco, ou chamado El Roquero, o roqueiro, por causa do seu cabelo e pela forma como se penteava, ou talvez não. E profetizaram de imediato uma hecatombe total no país das Pampas. Mas olhe, há mais marés que marinheiros e, aparentemente, no primeiro quarto de 2025, a economia argentina cresceu sensivelmente 6%, ou seja, cresceu mais que em 2024 no mesmo período. E isso significa que os mercados estão mais livres, que há uma maior confiança, que o Estado saiu da frente, que as pessoas não se desmoronaram ao ver determinados apoios sociais a desaparecer. Foram vender os alfajores, foram vender as carnes, foram criar os seus quiosques. Outros foram trabalhar para áreas essenciais, se calhar para o turismo, que pode ser uma das grandes alavancas na Argentina, se calhar para a agricultura, que continua a ser de grande importância no país azul celeste. E isso significa que, de alguma forma, aquilo que o El Loco está a fazer está a dar os seus frutos. Já cá, em Portugal, o famoso AICEP, ou seja, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, também está com resultados. Em 2 anos de Montenegro, 2 indemnizações em dezenas de milhares de euros e 3 presidentes. Pois é, os argentinos ainda vão dançando o tango e nós cantamos o fado. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje, embora não esteja presente connosco em estúdio, é um convidado habitual e uma voz habitual também que muito prezamos em ouvir, mas que mantém alguma renitência em cruzar o Douro para baixo. É o Telmo Azevedo Fernandes. Olá, Telmo. Boa noite. Olá, obrigado. João. Obrigado por estares connosco. É sempre um gosto. Olha,
Olha, e Telmo, para começar logo com o primeiro lançamento à la beisebol, nós estamos a falar de Javier Milei e vamos conversar um bocadinho sobre o que está a acontecer na Argentina, porque tu e a Oficina da Liberdade também estão atentos a este fenómeno. Sim, há muito tempo, ou melhor, desde o início, desde que surgiu a figura do Javier Milei, enfim, e a sua primeira candidatura à presidência da República, que estamos atentos a isso e temos vindo a reproduzir alguns dos seus discursos, a fazer comentários, a tentar trazer para o espaço público algumas das notícias que, entretanto, foram surgindo. E a esse propósito, nós decidimos e promovemos a edição de um livro que estará nas bancas a partir do próximo dia 8 de julho deste mês e que, entretanto, está em pré-venda online. Trata-se de um livro que estamos a ver agora a imagem da capa e contracapa, editado pela Oficina da Liberdade, da qual eu pertenço e que faço parte e que sou neste momento presidente da direção, em colaboração com a Leia e a Dom Quixote, uma editora de referência, e em particular o processo foi acompanhado na editora pelo Duarte Bárbara, também conhecido editor em Portugal. Este livro é um livro traduzido para português, da autoria de Philipp Bagos, que é um académico alemão que está há bastante tempo já a dar aulas em Madrid. É um académico com uma ligação muito forte e muito próxima ao agora presidente Javier Milei, e trata-se de um livro, eu diria que tem três componentes. Uma, se quiseres, uma parte mais histórica ou de reflexão e de descrição de como o processo de transformação da Argentina, desde os tempos do socialismo até à aparição de Javier Milei e a sua eleição, uma componente mais pessoal, biográfica do próprio presidente da Argentina, e depois uma outra componente um bocadinho mais conceptual, sobre os princípios do libertarianismo, do anarcocapitalismo, etc., no qual se baseia muito o alinhamento doutrinário do Javier Milei. Mas deixa-me dar-te os parabéns ao programa, à produção e a ti em particular. Primeiro, desde logo, pela apresentação, esta introdução que fizeste, que é rica e é muito interessante. E, por outro lado, pelo facto do vosso canal ser dos poucos, ou quase únicos, a trazer para o espaço público este tema da Argentina, que está ausente, em grande medida, dos jornais, das televisões, mesmo das redes sociais, porque víamos muito notícias da Argentina quando, e como bem referiste, se perspectivava a possibilidade de um louco tomar o poder no país e, portanto, acabar com o país, destruir a democracia, o Estado de Direito e pôr a economia ainda mais em pantanas. Só que depois verificamos que as coisas resultaram. E resultaram ao contrário da esmagadora maioria dos vaticínios dos comentadores, analistas e dos supostos especialistas nestes temas. Por isso, bem-aja muito grande à equipa do Isto é o que o Povo a Falar por enfim, trazer este tema e, na medida do possível, dar aqui alguns inputs que possam. Eu agradeço, Telmo. Eu agradeço e volto a recordar que é um tema que, de alguma forma, me é caro por eu ter vivido cerca de 2 anos na Argentina e ter tido conhecimento, de facto, daquelas que eram as grandes dificuldades. E vamos só tentar aqui analisar, porque algumas das medidas que Javier Milei toma acabam por ser medidas de grande coragem, porque, de alguma forma, nem todas as escolas económicas
pessoas diriam que resultariam. E uma delas é em relação ao dólar, ou seja, a capacidade que ele teve de deixar cair o peso argentino e fazer a equiparação ao dólar. Isto só é possível porque na Argentina, Telmo, toda a gente guarda dólares nas latas, debaixo do colchão e utilizam as flutuações do dólar no mercado paralelo para obter mais algum dinheiro. Isso também significa que quando Javier Milei olhou para as medidas, teve que olhar para a condição sui generis da Argentina? Sim, com certeza. Quer dizer, o estado do país e, em particular, da economia era de tal forma catastrófico que se proporcionou esta mudança radical e provavelmente a única, ou eu diria, estou convencido, de que é a única possível para endireitar o país do ponto de vista económico, mas sobretudo social. Mas, João, em relação à questão do dólar, sim, são centenas de milhares de milhões ou são centenas de milhões de dólares que estão na carteira ou nas gavetas dos argentinos e que finalmente podem ser colocados na economia e algo que não era possível no anterior regime, por assim dizer. Mas eu gostava de, se me permites, dar aqui uma outra achiga. No sentido de que nós normalmente focamos-nos nas mudanças de políticas económicas que o Javier Milei introduz na Argentina e, portanto, as análises sobre este tema centram-se muito no ponto de vista macroeconómico e desses temas um bocadinho herméticos para especialistas no género. Mas o Javier Milei e toda a sua filosofia que depois transporta para o exercício do poder é, diria, quase que uma revolução, não é revolução, mas uma radical mudança moral ou ética, se quiseres. A grande portanto, linha central de Javier Milei são as mudanças culturais. Não é, a parte da economia vem por sequência disso, mas trata-se de uma alteração radical em relação ao passado da Argentina, e referiste a Kirchner e toda essa gente que governou o país durante todos estes anos, em que o sistema de base era um sistema socialista e que é, pela sua natureza, acredito eu, e ainda mais o Javier Milei, é um sistema que privilegia, ou como é dizer, é um sistema que se baseia na inveja, no ressentimento e na imposição de normas e comportamentos. E, portanto, o Javier Milei e o liberalismo que ele introduz no exercício do poder é radicalmente diferente porque assenta na confiança nas pessoas, na livre iniciativa, na propriedade privada, e isso é um paradigma completamente diferente do ponto de vista moral e ético. E esse é o primeiro ponto. As primeiras políticas que Javier Milei introduz, obviamente, são políticas de tentativa e pelos vistos, conseguida, de estabilização macroeconómica. Referiste há pouco a inflação, que era, de facto, assustadora. Estávamos a falar de 2 dígitos ao mês. Os números agora estão nos 2%, ou o que seja, ao mês, repare-se bem nas referências, e há quem diga, ou quem espere, que até em 2026 a inflação chega aos 0%, que é
absolutamente Extraordinário. notável. E sem te querer interromper, mas só para relembrar alguns momentos da minha experiência na Argentina, era de tal forma que nós tínhamos sempre algumas ligações telefónicas para aquelas pessoas que teriam conhecimento quando é que a inflação se ia sentir em alguns bens de consumo. Porque uns dias valia a pena comprar a carne de manhã, outros dias era melhor esperar porque à tarde ficava mais barata. Era assim que se vivia na Argentina. Claro, porque estas coisas, estes indicadores macroeconómicos refletem-se diretamente na vida das pessoas. E, portanto, não estamos a falar de cumprir calendário para fazer boa figura junto às organizações internacionais e ter os rácios e os indicadores económicos que têm como referência. Trata-se de estabilizar o país do ponto de vista macroeconómico, porque isso é fundamental para, sobretudo, os mais pobres, os mais necessitados no país, e são, como sabes, melhor do que eu, muitos ainda, Sim. e eram mais no passado. Ainda recentemente, a própria Unicef veio reconhecer, ao contrário daquilo que era a sua inicial expectativa, que num só ano de exercício de poder do Javier Milei como presidente da Argentina, 1,7 milhões de pessoas saíram da pobreza. É absolutamente extraordinário este tipo de notícias, que são esquecidas por alguma razão e já. Mas lembras-te, Telmo, quando numa fase inicial aquilo que era expectável, que era o aumento dos números da pobreza com a retirada de alguns subsídios, aí era notícia todos os dias o aumento da pobreza na Argentina. Claro, e curiosamente os apoios sociais até aumentaram, para um anarcocapitalista como o Javier Milei é extraordinário, mas até aumentaram nos últimos tempos. Sim, eu diria que a questão é que, sendo benevolente, esta gente que fatidicamente dava como certa o desastre total e ainda maior da Argentina com a tomada de poder pelo Javier Milei, sendo benevolente, é por preguiça de pensar e analisar as coisas. Sendo mais realista, eu diria que é por má fé e por, enfim, uma convicção ideológica extrema que não lhes permite ver a realidade. Porque tudo aquilo que eles defendiam é o contrário do que o Javier Milei fez, e o que o Javier Milei fez e está a fazer tem tido exatamente os resultados que, à partida, qualquer pessoa de bem pretenderia. Portanto, retirar pessoas da pobreza, aumentar o nível de vida das pessoas, o poder de compra dos salários reais, não estar dramaticamente, como referias, à espera de notícias de saber quando é que os preços dos bens aumentavam ou deixavam de aumentar. Deixavam de aumentar, não, isso não acontecia, era sempre a subir. Mas... E, portanto, eu acho que como as notícias são boas e como contrariam todas as convicções de estatistas, socialistas, de todos os quadrantes políticos, devo dizer, em Portugal, porque estamos a falar de socialistas puros e duros, como estatistas à direita, que também não estavam nada... Telmo, eu vou ter que admitir, e eu admito aqui diante de todos e em conversa contigo, que uma das coisas que realmente me preocupava, eu sabia que Milei tinha que cortar o Estado na Argentina, porque o Estado era uma verdadeira sanguessuga, para além dos casos de corrupção endémicos que lá acontecem. Mas a minha perspectiva era de que iria existir os riots, como é que as pessoas iam para a rua, que ia haver confronto. Popular. Exatamente. E essa, para mim, mais do que o resultado da economia, foi a grande surpresa.
Se houve uma outra manifestação, houve, mas vejo, por exemplo, os grêmios, que são os sindicatos que controlam grande parte da força de trabalho argentina, e vejo as pessoas a fazer-se à vida, desculpa a expressão. Claro, era inevitável haver contestação social por uma mudança tão radical que se implementou, se tem vindo a implementar, é evidente. Aliás, e ligando com o ponto anterior, essas manifestações contra as políticas de Javier Milei são, curiosamente, as únicas que aparecem nos jornais e nas televisões portuguesas. É absolutamente notável esse, como é que se diz, enviesamento dos nossos supostos jornalistas e comentadores. Mas, sim, quer dizer, tudo, a eleição de Milei quase que é um milagre, porque era altamente provável a eleição do Massa, o seu concorrente nas eleições presidenciais. Um dos delfins da Cristina. Exatamente. E, portanto, era muito difícil Javier Milei vencer. E, portanto, foi uma notícia, não diria surpresa, porque nós, enfim, havia muita gente com confiança, sobretudo jovens na Argentina, na vitória do Javier Milei, e assim aconteceu, felizmente. Até porque ele disse o que ia fazer. Ele disse desde o início o que ia fazer e como ia fazer. E cumpre a 100%. O que é também, desse ponto de vista, algo sui generis, não só na América Latina, como aqui na Europa, como é evidente. Ele está a cumprir exatamente aquilo que disse que ia fazer. E, portanto, desse ponto de vista, não é surpresa aquilo que está a acontecer. Mas, voltando à contestação popular, estas medidas necessitavam de tempo para ter resultados e precisavam de apoio popular para a sustentar. E isso, felizmente, tem acontecido. Porque as pessoas aderem às políticas de Javier Milei, não só por proximidade ideológica, mas, sobretudo, porque veem as suas vidas do dia-a-dia melhorar. E, portanto, finalmente tem um governo, um executivo que lhes traz benefício e isso reflete-se na sua vida do dia-a-dia. E é por isso que, apesar de disrupções, da quebra de muitos privilégios que havia, cria, obviamente, contestação, mas no cômputo geral, sobretudo na gente que estava mais vulnerável, crianças, gente mais pobre e portanto, com mais dificuldades, essas vantagens das políticas económicas do Javier Milei traduziram-se em benefício e em melhoria da sua qualidade de vida. E por isso o apoio popular tem suplantado as contestações que obviamente eram inevitáveis. Isso vê-se, por exemplo, o partido Javier Milei, não sei exatamente agora quantos anos é que tem, mas é muito recente. E já ganhou, depois de estar na presidência, a municipalidade de Buenos Aires. Sim, até porque uma das características também da Argentina é o facto de existirem governos depois em cada província, o que torna, bem, às vezes o mapa governativo um bocado mais complexo. Olha, deixa-me mencionar talvez outra coisa, e talvez seja também um dos temas do livro, mas se não for, eu gostava de abordar aqui, é a capacidade que Milei tem de confrontar, digamos, poderes instituídos. Por exemplo, o poder dos bancos centrais. Toda a gente achava ao longo destas últimas décadas ou desde sempre que os bancos centrais são as vacas sagradas que determinam tudo e mais alguma coisa. E aquilo que vemos é Javier Milei a questionar isso e, ultimamente, não querendo tirar o foco do argentino, até Trump está em confronto com a Federal Reserve.
Sim, o Javier Milei é muito sólido do ponto de vista do conhecimento das matérias. E, portanto, as medidas que ele propõe e as decisões que toma são muito escudadas em convicções muito fortes da bondade dos seus argumentos. E, portanto, desse ponto de vista, o Javier Milei não está preocupado ou maniatado por os poderes ou as influências das grandes instituições, como os bancos centrais, e, portanto, tem essa liberdade. De fazer aquilo que ele acha bem. Isso é descrito também, esse seu temperamento e a forma até como consegue argumentar até junto de camadas da população que obviamente não, enfim, não têm informação ou apetência por estes temas mais económicos ou financeiros, etc., a capacidade que ele tem de argumentar, apresentar os seus argumentos à população em geral, é descrito no nosso livro, faz parte também, ou foi uma componente muito importante, os seus vídeos nas redes sociais, as aparições nos canais de televisão e a forma, enfim, quase que desbragada com que ele se dirigia diretamente às populações, e este desafio ou esta liberdade de desafiar as instituições que eram, como dizias há pouco, vacas sagradas, os bancos centrais, as grandes organizações internacionais. Não, Milei sabe e não se importa de correr o risco de ser mal visto por essa oligarquia. Ele sabe o que é que há de fazer, a ideia, o rumo que deve levar ao país. Certamente o Javier Milei gostaria de ter feito muito mais do que fez até agora. Simplesmente ele, ao contrário do que as pessoas diziam, não é louco e, portanto, sabe que as coisas têm um ritmo próprio. Ele, obviamente, tem um ritmo muito mais acelerado que qualquer político da atualidade e mesmo histórico que a gente se possa recordar, mas não poderia fazer tudo num momento imediato. E, portanto, imprimiu um ritmo aceleradíssimo às suas reformas, mas com o cuidado de isso não criar uma revolução tal que pusesse em causa o objetivo final, que era, enfim, dar novamente liberdade aos argentinos e melhorar a sua qualidade de vida e, enfim, a sua liberdade de seguir os seus próprios destinos e enfim, interesses particulares de cada família. Olha, E, portanto, Telmo, então recorda-nos quando é que é o lançamento do livro e já está, dizes tu, creio, disponível online para ser adquirido ou encomendado? Sim, está em pré-venda online, aliás, com desconto no site da Leia e poderá ser comprado aí. A partir de dia 8 deste mês, o livro Javier Milei, A Causa da Liberdade, como digo, editado pela Oficina da Liberdade e pela Dom Quixote, estará nas livrarias, nas redes de livrarias habituais, à venda fisicamente. E, portanto, pode ser adquirido a partir daí. A apresentação do livro, nós organizaremos um evento que será apenas em setembro, depois das férias de verão, em data e local a anunciar. Mas aconselho desde já a todos aqueles que tenham interesse em conhecer mais e ter uma visão diferente daquilo que é normalmente propagandeado nos mídias sobre a Argentina, os resultados das políticas de Javier Milei e a sua própria personalidade política e pessoal, comprar desde já o livro e levá-lo para férias de verão. É uma boa leitura. Fica o desafio, estar na praia a ler sobre Javier Milei deve ser qualquer coisa
coisa de transcendental, de E facto. partilhem nas redes essa leitura, porque é preciso trazer para o espaço público estas boas notícias. Assim, olha, mas em todas as boas notícias e todas as políticas também transformadoras, existem alguns momentos de choque. E um dos momentos de choque foi a profunda reforma no Estado, nomeadamente com o corte de 40.000 postos de trabalho diretos para o Estado. Mas agora vamos falar da nossa reforma do Estado, porque aparentemente este governo Montenegro 2.0 ia fazer uma reforma de Estado, mas Leitão Amaro já disse, não se preocupem, porque não vamos cortar o trabalho a ninguém. Sim, sim, e o próprio Montenegro, não foi só o líder parlamentar do PSD, o próprio Montenegro disse que a reforma do Estado não era para diminuir o Estado ou cortar absolutamente nada. Era para torná-lo, enfim, mais palatável ou eficiente. E, portanto, quando se tem como grande objetivo ou bandeira eleitoral a reforma do Estado, aliás, com um ministério relativamente novo, criado para o efeito, e depois se diz este tipo de coisas, é sinal que, de facto, não se quer fazer rigorosamente nada. Ou apenas cosmética, dar aqui uns toques, enfim, umas eficiências acrescidas mínimas, uns retoques marginais, mas, no fundo, reformar o Estado não se quer, e isso ficou evidente. Aliás, o próprio é curioso, enfim, não conheço pessoalmente sequer o ministro, mas é curioso que o ministro, no seu próprio currículo oficial, uma das coisas que destaque na sua experiência profissional foi o facto de ter sido secretário de Estado durante 27 dias. Portanto, tem grande conta o Estado enfim, todo o cenário que acompanha esse tipo de cargos. Mas, dizia eu, a única reforma do Estado, aliás, como vemos na Argentina, é ou implica necessariamente a diminuição do Estado, da sua dimensão e no seu âmbito. Ora, ninguém, ou não diria ninguém, mas a esmagadora maioria dos portugueses, pelo menos aqueles que nós vemos a votar, no espectro político-partidário da esquerda à direita, ninguém verdadeiramente quer tirar o Estado das nossas vidas. Um ou outro fala de diminuir os impostos, etc., mas ninguém fala, por exemplo, da questão de diminuir o Estado Social. E, portanto, ninguém verdadeiramente quer diminuir o âmbito de atuação do Estado. Todos pretendem arranjar algumas eficiências acrescidas, reduzir um pouco o desperdício, mas para quê? Para aumentar ainda a presença do Estado nas nossas vidas. E, portanto, eles querem reduzir custos que vêm como duplicados, etc., mas para transpor para outras áreas do Estado. Ora, isso não funciona. É uma ilusão pensar que se pode adotar políticas, enfim, empresariais ou decisões do estilo de gestão empresarial privada ao Estado, porque o quadro de trabalho é completamente diferente. Uma empresa que preste serviços aos seus clientes de forma deficiente, que tenha atrasos na entrega dos seus serviços, que as pessoas estejam desagradadas com aquilo que recebem, etc., tem uma consequência imediata, que é a perda de clientes, vai à falência ou entram novos concorrentes no mercado e ultrapassam essa empresa que não está a produzir bem. E, portanto, as empresas, como dependem
diretamente da qualidade do serviço que prestam aos seus clientes, têm um incentivo a melhorar os seus processos, a entregar maior valor aos seus clientes. Ora, esses mecanismos de sinalização do que é que as coisas estão a correr bem ou que estão a correr mal, aquilo que pode ser melhorado, os incentivos que são criados para aumentar a produtividade ou ir mais para um lado ou para o outro, isso não existe no Estado e nas administrações públicas, centrais e locais. Porque nós, enquanto cidadãos, estamos confrontados com a necessidade forçada pela lei de recorrer aos serviços destas agências públicas, dos serviços públicos, etc., independentemente da qualidade dos serviços que prestam ou não prestam. E, portanto, pensar que um gestor privado pode implementar o seu sistema de gestão no Estado é, enfim, uma ilusão enfim, já sabemos que não tem resultados. Eu não digo que não se possa cortar aqui ou acolá alguns gastos supérfluos, mas verdadeiramente a reforma do Estado que é preciso fazer é reduzir o âmbito e a dimensão do Estado. Não só de funcionários, mas sobretudo de áreas em que o Estado regula, controla, assume para si próprio. Tudo isso tem de ser reduzido. Ainda por cima Não sem pode ser concorrência. Ainda por cima sem concorrência. É porque se na pastelaria que eu tenho o cliente não for bem atendido, vai à pastelaria da rua ao lado, não é? No Estado não tem outra opção. Exatamente. Como digo, nós somos obrigados, o Estado e as agências públicas têm sempre clientela, que não é clientela, mas sabem, quer dizer, nós somos obrigados a recorrer aos serviços deles. Portanto, não é inescapável que a lógica dentro das administrações públicas seja outra, uma lógica burocrática e que já sabemos da história em Portugal e internacional que se alimenta ela própria. É da natureza das coisas a administração pública assegurar a sua não só sobrevivência, e, portanto, não deixar passar para o setor privado, por exemplo, a concorrência aos seus serviços, como estavas a referir, mas também é da natureza das coisas aumentar, alimentar cada vez mais o Estado, os pequenos poderes, a pequena influência, porque é assim que as coisas funcionam. Poderia não ser, a gente pode achar que as coisas podiam ser diferentes, agora, mas é da natureza das coisas, é sempre assim, sempre foi, Olha, aqui e lá fora. Olha, Telmo, por mencionares estes pequenos poderes e pequenas influências, achas que aquilo que está a acontecer com o AICEP é um bocado isso? E quero recordar aquilo que foi a minha menção na nota inicial, que é em 2 anos de Montenegro, o AICEP teve que pagar 2 indenizações de dezenas de milhares de euros e já tem 3 presidentes em 2 anos. Pois, o AICEP é uma luta minha há muito tempo. O AICEP, as pessoas, enfim, que não saibam, é uma agência pública, um instituto público, enfim, supostamente vocacionado para apoiar a exportação e internacionalização das empresas portuguesas. Portanto, é uma agência 100% pública. Isto acontece há muito tempo e o drama não é tanto as indemnizações que são pagas às administrações que são exoneradas ou não exoneradas. O Ricardo Arrojo eu não conheço pessoalmente, conheço
o pai, mas tenho ótimas referências acerca dele e tenho a certeza que é um bom profissional, etc. Portanto, não se trata de questões pessoais ou ad hominem aqui. O problema está em que uma agência pública tem serventia, na verdade, e já vou explicar e dar-te alguns dados interessantes até para o nosso público. Sabes, por exemplo, quantas empresas existem em Portugal? Em geral, não. Não. Segundo os censos de 2022, haveria cerca de 1.500.000 empresas em Portugal. Sabes quantas destas têm perfil exportador, segundo o próprio INE? Não. 30.000. Portanto, estamos a falar de 2% das empresas. E sabes que quantas empresas, no próprio relatório da AICEP, a AICEP apoiou diretamente com os seus serviços em 2022, creio, cerca de 3.000. Ou seja, a AICEP está com o dinheiro de todos os contribuintes portugueses a apoiar 0,2% das empresas nacionais. E pergunto eu, porquê este privilégio? Sabem que mais de 80% do emprego em Portugal é assegurado por empresas que não têm qualquer atividade internacional. Portanto, se nós, do ponto de vista de políticas públicas, quiséssemos apoiar o maior número de pessoas possível, então seria eventualmente defensável, não que eu defenda, mas seria eventualmente defensável haver uma agência que apoiasse as empresas que se dedicam a negócios puramente no âmbito nacional e não às 0,2% de empresas que são apoiadas pela AICEP no universo de 1.500.000 que existem. E, portanto, não se trata de má vontade das administrações, mas era o que dizia há pouco, é da natureza das coisas e da administração pública usar recursos de todos para privilegiar uns, poucos, e muito poucos neste caso, em detrimento de todos os outros. E o incentivo de feedback, de como é que as coisas resultam ou não resultam, não existe na administração pública. E, portanto, estas agências que supostamente promovem as exportações e vai beneficiar imenso a economia nacional, são completamente sem sentido. Deixa-me só deixar-te aqui uma pergunta ou um desafio que seria: será que, por exemplo, em exposições e feiras internacionais, como existe com alguma frequência, as próprias câmaras de comércio e indústria seriam capazes de fazer o trabalho que o AICEP diz que faz? Claro, eu aliás até tenho, quer dizer, se é preciso a AICEP para organizar a participação em feiras, é sinal que a participação em feiras não é útil para as empresas. Pois. Porque se fosse, as empresas já o fariam. Portanto, é tão simples quanto isso. É uma ilusão. É uma ilusão. As empresas, se querem participar em feiras, se acham a participação em feiras interessante para os seus negócios, teriam todo o interesse em elas próprias fazer, porque seria um bom investimento para elas. E, portanto, isso é uma fantochada completa. Há dezenas de anos que acontece assim. Aliás, esta história, enfim, podíamos derivar aqui para questões mais conceptuais, mas também um outro dado interessante. Esta história das exportações serem um desígnio nacional para o crescimento da economia é outra ilusão. Porque, e a questão do déficit comercial, sempre visto como mau, etc. Na linha do tempo histórica, é curioso, bem sei que correlação não é causalidade, mas se reparares bem, se analisares todo o histórico dos déficits comerciais comparado com o crescimento da economia,
é praticamente sempre coincidente que a economia nacional cresceu mais quando houve maiores déficits comerciais. Alguma coisa não bate certo. As pessoas deviam pensar de outra forma. Não é por aí que as coisas Não há resultam. propriamente um nexo de causalidade. Olha, Telmo, mas porque vivemos de politiquice e às vezes, de facto, determinadas decisões têm uma componente ideológica ou política que não é passada muitas vezes para o cidadão. Há quem diga que a proximidade de Pedro Arroja ao IL, ao Partido Iniciativa Liberal, tenha Ricardo sido... Rocha. O Ricardo, o Pedro é o pai. O Ricardo Arroja, a AIL, tenha sido a alavanca que fez com que, depois de um ano à frente do AICEP, ele tenha sido exonerado. Pois talvez, com toda a franqueza, não faço ideia. Como digo, não conheço pessoalmente o Ricardo Arroja, conheço o pai, mas tenho do Ricardo Arroja boa impressão e não me parece que necessitasse da AICEP, enfim, para a sua atividade pessoal. Claro. Não me parece que fosse isso. Será esses politiquices ou outras? A AICEP era conhecida há uns tempos, não sei se ainda é, como o Rolls-Royce, vê lá tu, o Rolls-Royce da administração pública. Porque é uma agência atrativa, os executivos da AICEP são bem pagos, têm viagens pagas, viajam imenso, recebem grandes investidores, contactam com, enfim, individualidades a nível internacional interessantes, e, portanto, a coisa acaba por ser sexy sedutora. E funcionar. Sedutora. Mas é curioso que, eu não sei os dados, mas os últimos que eu tenho, é que uma agência destas, também para teres noção, tinha um diretor, uma posição em cargo de direção, por cada 4 funcionários. Extraordinário. E a AICEP, para esta gente, tinha um orçamento de cerca de 30 milhões de euros, sendo que grande parte, obviamente, é de estrutura. E, portanto... Eu confesso aqui, eu já saí da AICEP, eu fui estagiário da AICEP e funcionário da AICEP há muito tempo, há mais de 20 anos. E, portanto, conheço relativamente bem a questão. Eu estive na Suécia, na agência do ICEP, na Suécia, e lembro-me perfeitamente de eu, na altura jovem profissional, ter um gabinete de trabalho com uma sala de reuniões própria com vista para a principal praça de Estocolmo. E isso refletia-se, não era só por mim, mas o orçamento da agência era 3/4 consumido com gastos de estrutura, salários, rendas, etc. E apenas 1/4 do orçamento da agência era usado para, enfim, as atividades de promoção das exportações e apoio às empresas, que supostamente seria essa a missão. É tudo. Aliás, essa foi uma das razões, ou a principal razão, porque me despedi de modo próprio, porque aquilo era absurdo. Telmo, uma ferramenta que tem como objetivo criar rentabilidade e rendimento para as empresas portuguesas é ela própria, de facto, um poço de desperdício. Completamente. E depois, voltando aqui às questões políticas, eu não sei, há um pormenor delicioso. 2 minutos, só para saberes. Muito bem. Quando o Ricardo Arroja foi nomeado presidente da AICEP, o ministro, na altura, disse que era nomeado para o Ricardo Arroja dar um novo impulso à agência e a estes supostos serviços que a AICEP prestava. O Ricardo Arroja é exonerado e é nomeado a uma nova administração. E a justificação, sabes qual foi? É preciso dar um novo impulso à gente. Está escrito nos comunicados oficiais. Exato. É sempre assim. As pessoas é que já estão acostumadas a isto e não reagem. Não há volta a dar. A AICEP tem de fechar. Caso contrário, vai ser sempre assim. É ineficiente, é inútil e não se percebe como é que o Estado se mantém nos serviços de consultoria em internacionalização, quando já saiu das telecomunicações, da banca, enfim, de todos os setores,
mas parece que o setor da consultoria em negócio internacional é um setor que o Estado deve garantir com os impostos de todos nós. É extraordinário. Muito bem. Olha, Telmo, resta-me agradecer o facto de teres participado uma vez mais e continuo a dizer, olha, do Douro para baixo ainda não é Marrocos, portanto, para a próxima vez lá se vais ter connosco. Farei os possíveis por estar e agradeço novamente o teu convite e um abraço a toda a equipe. Um abraço. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Se você é um daqueles que madruga e gosta de ouvir a caminho do trabalho, a partir das 6 da manhã a conversa está disponível em todas as plataformas de podcast. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Amanhã estamos de volta para mais um programa. Muito obrigado e até amanhã.